Vou trazer mais um elemento para o nosso debate. A gente segue nesse assunto, mas vamos falar agora sobre uma resolução. Será votada na quinta-feira a resolução das Nações Unidas com um trecho do Brasil sobre o fim das hostilidades entre Rússia e Ucrânia. O governo brasileiro já obteve aval das maiores potências ocidentais para a inclusão do trecho que será analisado pela Assembleia Geral da ONU. O objetivo da comunidade internacional é conquistar mais do que 143 apoios, o patamar mais alto de votos favoráveis alcançados desde o começo da guerra há um ano. No final de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação de um grupo de países que faça uma mediação para pôr fim ao conflito. Lula tem boas relações com os principais atores da guerra. Em uma demonstração de solidariedade pelas vítimas da chuva no litoral norte de São Paulo, Vladimir Putin enviou um telegrama ao presidente brasileiro expressando condolências. Além disso, segundo fontes do Itamaraty, Lula tem marcado uma conversa com o presidente ucraniano. E no início de fevereiro, Lula se reuniu com Biden em Washington para reafirmar a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos e apoiar o fortalecimento da democracia pelo mundo. Madeleine, a gente vê, o Lula foi se encontrar com o Biden, o Brasil está ali propondo um trecho de resolução para a ONU, mas eu tenho muitas dúvidas a respeito de uma real capacidade de influência do Brasil, o quanto esse grupo que o Brasil quer formar, ele pode realmente ter alguma expressividade nesse conflito, porque não é um conflito em que o Brasil tenha relevância. Não estamos falando, por exemplo, da Venezuela, que está na nossa zona de influência. Eu queria a sua avaliação. Isso é mais uma retórica política para falar internamente de que o Lula é um ator importante para o mundo, ou nós estamos falando de fato que o Brasil pode fazer diferença nesse debate? É retórica política. Pura retórica política. Aliás, a forma de desinformação como vem sendo propagado esse debate é algo que mostra que isso aqui é política interna e não tem nada a ver com a guerra. Eu vejo muitas pessoas, até informadas, que têm na cabeça assim, o Lula, ele criou uma resolução e a ONU vai votar essa resolução e isso vai acabar com a guerra. Gente, essa é a 6ª resolução. Essa é assinada por 60 países, já teve por 50, já teve por 40. Eles querem chegar em 143 e eles têm problemas com países, por exemplo, a Venezuela e o Irã, se bem que nunca iam votar a favor, eles estão inadimplentes com as obrigações, estão sem direito a voto, então eles estão com menos membros neste momento. Mas assim, é a 6ª resolução, todas as outras foram aprovadas, tá? Todas as outras. A guerra acabou? Não. O que os órgãos oficiais da ONU têm noticiado com relação à diferença dessa resolução, o Lula incluiu um trecho, vários outros incluíram um trecho, porque são 60, cada um botou seu trecho. O Brasil entrou, ele botou um trecho também. Mas o que eles dizem lá é que agora a movimentação que muda é que também há pressão dos países em desenvolvimento e eles citam os casos do Brasil e da África do Sul, para que se tente algum tipo de mediação. Não necessariamente essa comissão de que ele tinha falado, isso aí não está na resolução. Mas é uma coisa que vem crescendo. São países que não tinham, vamos dizer, se posicionado antes dessa forma que estão se posicionando agora. E por isso vão tentar mais uma resolução. Você transformar esse processo, que é um processo complexo, um xadrez em que o Brasil, o único ativo que o Brasil tem é de ter experiência em missões de paz, e de ter essa tradição da diplomacia dele não tomar nenhum lado. Isso torna o Brasil, teoricamente, um bom interlocutor em situações de conflito. Não tem, no entanto, poder internacional para ser o fiel da balança em nenhuma dessas situações. Mas concordo que, como política interna, é maravilhoso, porque depois da destruição do Bolsonaro isolando a gente, vende o Lula como se fosse um deus que vai resolver a guerra. E o PT está conseguindo fazer isso, o lulismo está conseguindo fazer isso muito bem até o momento. Eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês sobre esse tema, que eu sei que é polêmico, mas a gente está com pouco tempo, então vou pedir para todo mundo ser um pouco mais sucinto. Joel. Vamos lá.
Partilho com a Madeleine do ceticismo quanto ao sucesso disso. Duvido que realmente o Brasil vá conseguir. Agora, se conseguir, aplausos ao Lula, conseguiu a paz, mas eu ainda, ressaltando aqui o que eu falei antes, acho que tem uma cláusula que tem que ser essencial nessa paz. A Rússia não pode levar território ucraniano nessa. Se esse for o custo da paz, eu acredito que é uma paz que vai custar em vidas, em agressão, em abalos futuros, muito mais do que essa guerra está custando. Doutora Gabriela, o Lula consegue ser um mediador desse debate, na sua avaliação? Eu acho que assim, o Brasil ficou muito tempo fora do debate internacional. Então, pode ser que uma nova jogada, uma nova postura do Brasil e com a habilidade política que o Lula tem, que a gente conhece, pode ser que faça diferença, sim. Ele tem esse carisma natural que ele exerce na política interna, vai ser muito útil que ele exerça também na política externa, até porque a gente estava do nulo, né, do nada, para muita coisa agora. Então, talvez seja por isso também, Madeleine, que exista essa comoção. Poxa, o Brasil acordou para a política internacional. Tanto tempo que a gente ficou de fora das principais discussões e agora a gente voltou ao cenário. Mas a comoção é só aqui, lá fora não tá essa comoção, não. Aí eu já não... A comoção é porque a gente é brasileiro, é só isso. A diferença entre o Lula e Bolsonaro, ela é muito evidente, mas daí a ele ter uma relevância concreta no debate, Hélio? Eu acho patético. O trecho que o Brasil, o Lula, conseguiu colocar ali é até contraditório com o parágrafo central da resolução feita pelos demais países, que é a retirada imediata da Rússia, da Ucrânia, cessar a guerra. Aí vai lá o parágrafo do Brasil, vamos cessar as hostilidades. Que hostilidade? Estamos em guerra. E faz uma equivalência entre Ucrânia e Rússia. A gente sabe que a Rússia é invasora, quer dizer, não faz. O Lula, ele está, em primeiro lugar, como aspirante a Nobel da Paz, fazendo isso, como a Madeleine falou, para o cenário interno, mas ele é um chihuahua rouco em briga de Doberman grande, quer dizer, não vai ajudar, ele está se distraindo do que ele tem que fazer. A gente está aqui, discutiu boa parte do programa sobre uma tragédia incrível. Aí o Lula está focando no mundo exterior, é isso? Ao invés de focar aqui no Brasil, onde estão os problemas reais, onde a gente está cheio de problemas, não temos problema suficiente para o Lula resolver, e quer resolver quer vender a ideia de que pode ajudar a resolver um problema que é muito acima da capacidade do Brasil ou dele de resolver. E, aliás, a doutrina do Lula para resolver isso é: quando um não quer, dois não brigam. Vai a algum lugar isso? Não tem a menor chance. Jael. Não. 2 pontos. Estou de acordo que a chance é muito baixa de sucesso disso. Agora, o fato de um país ter problema interno não impede ele de ter uma participação real na diplomacia, nas relações internacionais. Estados Unidos tem problema interno, todos os países têm. Agora, essa intervenção ela tem que ser feita em aquilo que tem mais chance de ser bem sucedido, né? Vamos ver. Eu ainda acho que isso aí é mais uma jogada do Lula para aparecer, inclusive, para o Brasil, do que qualquer outra coisa com chance real. Só queria relembrar o tweet do presidente da França, Emmanuel Macron, que depois que o presidente Lula trouxe essa ideia de um grupo do G20 atuando na paz, Macron lembrou a ele que isso já está sendo feito, já tem ali 10 pontos e agradeceu muito educadamente a sugestão do presidente brasileiro. Pois é. E esse ponto que o Hélio toca de qual é o pedaço que foi inserido é um ponto que eu acho que é fundamental e que liga com aquilo que o Joel estava falando. Essa coisa que o Brasil inseriu não é para que a Rússia cesse a guerra, como foram todas as outras 5 resoluções. Isso está lá porque isso é a primeira coisa que surgiu na primeira resolução. Mas o que ele diz é para que cessem as hostilidades. E hostilidades é a reação também. Esse é um ponto muito interessante, porque vai no sentido do que quando um não quer, dois não brigam, né? Ele vai e volta nessa questão, né? O Brasil já aprovou resoluções condenando a Rússia, quando ele esteve com Biden no documento conjunto, né? Eles fazem uma condenação à Rússia, mas, enfim, ainda é um pouco dúbio.